Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago um vídeo um pouco diferente para vocês. Você já parou para pensar se vale ou não a pena comprar um notebook fora do Brasil? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Então nesse vídeo eu trago para vocês de forma simplificada 5 motivos para você comprar nos Estados Unidos ou na Europa e alguns pontos de atenção que você tem que ter ao fazer isso. Então vamos lá! Primeiro ponto e que em geral as pessoas mais levam em consideração. Comprar notebook fora do Brasil, em geral, é muito mais barato. Mesmo em tempo de dólar a quase R$5, você ainda consegue encontrar diversos notebooks em preços muito mais em contas do que aqui no Brasil. Você tem que ficar atento, óbvio, a quando você for fazer a compra, em todas as condições, que estão envolvidas naquela compra. Então, por exemplo, se você vai comprar nos Estados Unidos, cada estado dos Estados Unidos tem seu próprio imposto e isso vai refletir diretamente no preço do seu notebook. Por exemplo, os mais visitados aí pelos brasileiros, a Flórida, você tem um imposto de 6,5%. Em Nova York, você tem um imposto de quase 9%. Então você vê que a diferença aí já é bastante grande e isso pode sim impactar o valor final da peça que você for comprar, principalmente com o dólar a R$5. Outro ponto que você não pode esquecer, você paga IOF ao fazer compras no cartão de crédito. Se você levar papel moeda, você vai pagar 1,1% de IOF, mas se você fizer a compra em cartão de crédito, você vai pagar 6,38%. Sem contar que a maioria dos cartões de crédito cobram o que se chama de spread, ou seja, o dólar comercial está um valor, mas eles colocam aí de 4 a 6% a mais para poder ganhar em cima do cliente na cotação de dólar, aí, no câmbio do dólar. Então, você também tem que ficar atento a isso. No final, se você levar tudo isso em consideração, sua compra pode ficar aí até 15% mais cara do que o preço que você está vendo num site de venda. Motivo número 2, variedade de produtos. Acho que não é segredo para ninguém, se você entrar aí numa Amazon da vida, você vai ver que existem diversos notebooks, modelos que nem tem aqui no Brasil. O mesmo modelo tem N configurações diferentes e óbvio que isso é uma vantagem de se comprar fora. Eu, por exemplo, tenho um notebook que aqui no Brasil sequer está à venda. E lá nos Estados Unidos ele não só está à venda, como eu ainda posso escolher pelo menos 4 configurações diferentes. Se eu quero SSD, se eu quero uma RTX 2060, uma RTX 2080, se eu quero notebook com 144 Hz de monitor, se eu quero 240. Então você tem várias opções para a mesma máquina e várias opções de modelos que nem tem aqui no Brasil. Então isso acaba se transformando em uma vantagem ao você comprar fora, porque você tem uma variedade muito mais extensa de modelos para escolher, logo fica mais fácil de você achar o que de fato se encaixa no seu perfil e na sua necessidade. Motivo número 3, e que eu já falei, acabei falando no motivo 2 também. Nos Estados Unidos você vai ter acesso a marcas que não estão no Brasil. Aqui no Brasil você conhece aquelas marcas, umas que acabaram de entrar, mas aquelas padrão, então por exemplo Dell, Acer, você encontra também Lenovo, então algumas marcas que são recém-chegadas aqui no Brasil ou que agora que estão crescendo, mas você tem acesso a essa gama limitada de marcas. Quando você vai para os Estados Unidos e Europa, você tem uma gama de marcas muito maior. Então, por exemplo, o meu notebook é MSI, provavelmente uma marca que muitos nem conhecem. Você tem Toshiba, você tem outras marcas que, na verdade, só montam notebooks. Lá você tem acesso aos Dell Alienware a preços pagáveis, porque aqui no Brasil não tem condições de você comprar. Então você tem acesso a diversas outras marcas. Você tem, por exemplo, Gigabyte também, que não tem aqui no Brasil com muita frequência. Então aqui você só vai encontrar essas marcas pelo Mercado Livre. E lá você encontra, seja na Best Buy, seja na Amazon, às vezes até no Walmart da vida você consegue encontrar. Então você vai ter acesso a diversas marcas.
Uma outra vantagem de se comprar lá também é que você vai ter acesso a notebooks com peças de qualidade muito superior do que a que você vê no Brasil e também, né, a configurações muito superiores. Como aqui é muito caro você revender esse tipo de máquina, enfim, naturalmente os modelos aí com uma configuração muito avançada, eles vão ser muito caros. Então lá você pode encontrar modelos, por exemplo, com a RTX 2080, com 2 TB de SSD M2, coisa que aqui no Brasil você não vai encontrar, senão o notebook ia custar 30 mil reais. E óbvio, a gente sabe que na realidade do Brasil, pouquíssimas ou nenhuma pessoa vai pagar 30 mil reais no notebook. Lá você consegue encontrar por preços como 3 mil dólares, por exemplo, que é bem caro, mas já sai praticamente aí metade do preço que você pagaria aqui no Brasil. Você também, sobre a questão das peças, um exemplo clássico que eu vi, né, em notebooks aqui, por exemplo, você pega um Acer da vida ou um Dell da vida, ele vem aí com chipset Intel de internet, ok, enquanto nos Estados Unidos ele vem com chipset Killer, que é muito melhor. Ou, por exemplo, aqui ele vem com um SSD normal e lá nos Estados Unidos ele vem com SSD M2, PCI Express ou um Samsung Evo aí, que custa muito caro aqui no Brasil. Então, além de tudo, você ainda vai ter máquinas com peças diferentes e, óbvio, construções diferentes. As máquinas feitas aqui para o Brasil, elas são frágeis, elas são com materiais de não muita qualidade na maioria das vezes, enquanto nos Estados Unidos um consumidor bastante exigente, com diversas opções, não vai comprar um notebook se ele for mal construído. Então você vai ter materiais melhores, construções melhores e peças melhores, simplesmente por estar comprando num mercado mais exigente. Por fim, e não menos importante, isso pode ser importante para muitas pessoas, o notebook comprado nos Estados Unidos, em geral, tem um maior preço de revenda aqui no Brasil, porque ele não está disponível aqui. Então, naturalmente, se você tiver um MSI, um Alienware, algo do tipo, ele vai, tender a valer mais aqui no Brasil, se você quiser revender usado. Por experiência própria, eu tinha um Acer Predator 15, aqui no Brasil ele custava em torno de 14 mil reais novo, eu paguei 5 mil reais nos Estados Unidos e depois de 2 anos eu vendi por 4.600 reais. Então isso já mostra que ele desvaloriza muito pouco. Apesar de tudo, era um notebook com um Intel i7 da 6ª geração, uma GTX 1060, que é uma máquina já avançada, mas mesmo 2 anos depois eu aí perdi praticamente 10% do valor da máquina, nem isso. Então isso é algo que você tem que levar em consideração, porque muito provavelmente em algum momento no futuro você vai vender essa máquina e, óbvio, pela construção, pelas peças, pela marca e pelo modelo que não tem no Brasil, são diferenciais que levam pessoas a querer comprar essa máquina usada também e você não vai perder muito dinheiro. Pontos de atenção para você trazer essa máquina para o Brasil. Isso é bastante importante, tá? E eu acho que cada vez mais está se tornando mais difícil de você conseguir trazer. Além do que eu já falei de IOF, conversão de dólar e tudo mais, que você tem que prestar muita atenção para não receber uma surpresa desagradável depois, outro ponto muito importante que nem todos levam em consideração é a questão da alfândega. Quando você está voltando, você tem que passar com a sua mala pela Receita Federal, você tem aí um limite de 500 dólares para trazer de fora do Brasil. Foi divulgado aí que aumentou para 1.000, mas não se engane, esse aumento para 1.000 é apenas para compras no free shop do aeroporto. Se você está trazendo de fora do Brasil, o limite ainda é 500 dólares. Praticamente qualquer notebook gamer passa desse valor e você pode sim ter problemas. Vi casos recentes de conhecidos que tiveram problema com MacBook, com iPhone e tiveram que pagar 2, 3 mil reais de imposto na Receita Federal. Então é algo que você tem sim que tomar cuidado. Dicas aí para você correr menos riscos. Quando você comprar sua máquina, se você puder, já leve um HD com arquivos instalados desde antes da data da compra, desde antes da data da sua viagem, e aí chegue no seu destino lá e troque esse HD, porque eu já vi agentes da Receita Federal olhando arquivos dentro da máquina e não só para ver se o arquivo está na máquina, mas ele olha também a data de modificação do arquivo. E aí, se o arquivo foi modificado
3 dias depois que você viajou, ele vai saber, né, que de fato essa máquina foi comprada lá e você pode ter problemas. Ou se você quiser, né, uma saída que nem todos costumam utilizar é de fato você declarar. Mesmo você declarando, você paga aí, se eu não me engano, 50% de imposto sobre o valor do bem, muitas vezes acaba saindo muito mais barato. Se por um acaso você for tarifado não declarando esse bem, você vai pagar os mesmos 50% e mais 50% de multa. Então você vai gastar aí praticamente o dobro do valor e muitas vezes isso pode não ser mais financeiramente interessante. Então vale sim ficar atento a esses pontos. Se você procurar aí na internet, você vai achar várias dicas, né, de como fazer para evitar ser taxado. Acho que vale sim prestar atenção, mas na maioria das vezes esse é o único ponto de atenção que você tem ao trazer um notebook de fora do Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo breve. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.